Graça e paz a todas, bom dia, que Deus abençoe. Obrigada, Isabel, mais uma vez, por ter aceitado aí o convite da Cris. Glória a Deus. Bênção. Paz do Senhor, gratidão minha por este privilégio de estar aqui com vocês, mulheres extraordinárias. Glória a Deus, bênção, bênção. Eu ia pedir para a Josi, se ela pode orar pela Isabel, para a gente começar. Sim, sim. Senhor Deus, glorificado, exaltado é o teu nome para todos sempre. Pai, mais uma manhã o Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de juntas ouvir a tua voz, ouvir o que o Senhor tem para os nossos corações. Abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, o nosso coração para recebermos de ti a tua palavra, a tua porção e a bênção que o Senhor tem aos nossos corações. Papai querido, abençoe a nossa irmã que vai estar ministrando a tua palavra, Pai. Concede a ela, Pai, o que ela necessita, Senhor. Pai, dê a revelação da tua palavra para a irmã e que ela seja, Pai, tremendamente usada por ti, mediante o teu querer e a tua vontade. E assim nós o agradecemos, Pai, de coração aberto, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Obrigada por essa intercessão. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. Sim. Amém. Isabel, se quiser começar, já? Sim, então, gratidão uma vez mais por esse privilégio. E eu gosto, como eu falei, eu sou professora, tudo que é visual fica mais guardado na nossa mente. Então, eu vou estar alternando aqui no meu laptop. Vamos ver. Está dando para ver aí? Sim. Tá? Se eu ficar nessa posição, eu bem que tentei ontem colocar no computador para que eu pudesse estar usando compartilhado, mas não consegui. Vamos ver se para a próxima vez eu consigo, tá? Mas, então, a minha pergunta para cada uma, né? Vocês não vão estar respondendo, mas responde na sua mente. O que vem na sua mente quando você pensa na palavra mudanças? Pode ser que você pense na mudança de casa, não é? Pode ser que você pense em mudança de trabalho, porque pode ter sido mandado embora, ou você conseguiu um novo emprego maravilhoso para ganhar mais, e é uma mudança. Tem também a mudança climática, a gente tem as 4 estações, né? Primavera, verão, outono, inverno, apesar de que a gente não tem elas tão separadamente, às vezes no mesmo dia você tem tudo quanto é temperatura, né? Mas é uma mudança. Tem também a mudança, eu peguei como exemplo aqui a água, ela pode estar sólida, líquida ou gasosa, é uma mudança. Tem a mudança de humor, quanto nós estamos sujeitos a ter mudança de humor, né? Dependendo das coisas que acontecem com a gente. E às vezes você pode estar com as suas emoções lá a mil, mas a gente põe um filtro e sorri, cumprimenta todo mundo e guarda lá no coração os problemas que a gente está passando. Tem também, e eu também vou precisar da ajuda do Senhor para minha voz, que está indo embora, mas com a graça e permissão dele eu vou poder falar até o final. Tem a mudança de estado civil, deixa de ser solteira para se casar. Mas tem também a possibilidade de romper o casamento, num divórcio, numa separação, ou pela morte, que um cônjuge se torna viúvo ou viúva. É uma mudança drástica, não é? Agora, uma das mudanças mais incríveis e impressionantes é a mudança que ocorre dentro do ventre de uma mulher quando ela engravida. Porque depois que pega aquele papelzinho dizendo positivo, tudo na vida dela muda. E o bebê que está sendo gerado, por fora a gente só vê a barriguinha crescer, mas o bebê vai crescendo dia a dia pelo poder do Senhor e
Para ele está tão confortável estar ali, porque ele está ouvindo o batimento do coração da mãe, ele tem comidinha, ele está no escuro, bem gostoso, para todo lado que ele mover o corpinho dele, braços, perna, cabeça, ele está protegido, ele tem segurança. E ele vai crescendo, só que chega um momento em que aquele lugar já não está tão confortável, porque ele não tem mais espaço. E não é só a mulher que sofre na hora do parto, o bebê também sofre, porque ele tem que fazer muita força para sair dali, da onde ele estava tão confortável. Só que quando ele nasce, seja por cesárea, seja por parto normal, o que acontece? Ele tem luz, que antes ele não tinha, ele tem barulhos, ele tem a falta de sentir seguro, porque tudo está, ele está solto, né? Então, embora o médico esteja segurando o pezinho do bebê, segurando a cabeça, mas ele já não sente aquele conforto. E pior de tudo, ele já nasce apanhando, porque ele leva aqueles famosos tapinhas no bumbum, né? Então ele chora e todo mundo fica feliz que ele chorou. Por quê? Porque está vivo. Então, para o bebê, é uma mudança incrível, um desconhecido, mas a hora que o médico, a enfermeira coloca sobre o peito da mãe, ele ouve novamente o batimento do coração da mãe, ele ouve a voz. Então, ele sabe que, de alguma maneira, ele está seguro, mas ele nunca mais vai poder voltar para dentro do colinho da mãe, dentro do ventre da mãe. E dali começa uma nova vida. Mas a gente quer ver exemplos de pessoas que passaram, exemplos bíblicos de pessoas que passaram por mudanças. Então, eu escolhi alguns personagens. Nós não vamos ler os textos até para dar tempo de falarmos de cada um deles, mas são histórias conhecidas, né? E se você quiser abrir a sua Bíblia para olhar ali os versos, você pode. E depois a Raquel vai disponibilizar, então você poderá também estar olhando com calma, fazer o seu estudo pessoal, e em cada uma destas pessoas que nós vamos olhar, o meu convite é que você pense se fosse você no lugar de cada um destes personagens. Então eu comecei com Moisés. Como é que eram as características dele? Ele era impetuoso, valentão, destemido. Em Êxodo 2, verso 11 e 12, relata que ele matou um egípcio. Ele matou um egípcio, ele era impetuoso. No Êxodo 2, 16 e 17, quando ele já estava fugindo e ele chegou lá no poço, ele lutou sozinho contra os pastores. Ele era impetuoso e destemido. Ele havia sido treinado para isso, para ser o sucessor de Faraó. Mas é dito de Moisés, está lá no livro de Números, no capítulo 12 e o verso 3. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Pensam quanto Moisés mudou, porque ao levar o povo de Israel, cerca de 2 milhões de pessoas, saindo do Egito até chegar no limite de Canaã, quanto que Moisés precisou ter paciência e ser manso e depender de Deus. Não vou entrar agora nessa questão de quando ele desobedeceu a Deus, porque na primeira vez Deus pediu para ele bater na rocha para sair água, mas na segunda vez Deus falou para ele falar para a rocha dar água. Então ele desobedeceu, e isso lhe custou não entrar na terra prometida, porque ele estava achando que ele que iria dar água para o povo. Ele estava irritado, mal-humorado, mas aparentemente essa tristeza de não entrar com o povo de Israel para a terra prometida, para Canaã, que ele passou 40 anos
Tente se colocar no lugar dele, 40 anos aguentando um povo teimoso, e aí ele não ia entrar. Aos nossos olhos, aos olhos humanos, parecia uma coisa cruel. Só que a Bíblia fala de que ele descansou, Deus mostrou para ele toda a Canaã e disse: você não vai entrar. Ele morreu ali e ele já foi para a vida eterna, tanto é que ele apareceu lá para Jesus, lembram? Então, aos olhos humanos, poderia parecer que foi um fracasso, mas Deus tinha uma bênção maior, porque ele não passou pelas provações que os israelitas passaram sob o comando de Josué. Aí vamos ver um outro personagem, Saulo. Como é que era a característica de Saulo? Ele também era impetuoso, ele era legalista e ele era cruel. No livro de Atos, capítulo 9, o verso 1 e 2, nós vemos que ele pediu autorização para prender e matar os cristãos. Ele era cruel porque, em Atos 26, 10 e 11, ele obrigava os cristãos a blasfemarem. E ele matou muita gente, ele fez muita gente sofrer. Nós sabemos também que ele foi quem estava guardando a roupa das pessoas que estavam apedrejando Estevão. E ele ouviu Estevão falar: Senhor, não lhes impute mais este pecado. E Estevão foi apedrejado sob as vistas e o poder de Saulo. Ele era um homem cruel. Porém, ele também teve o encontro dele caindo do cavalo, ouvindo a voz de Jesus, Jesus falando com ele. E aí, qual foi a mudança de Saulo? Jesus, né? Deus falou. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Está em Atos 9, verso 15. De perseguidor a perseguido. E Jacó? Jacó também tinha características nada agradáveis. Ele era mentiroso, ele era fraco, ele era temeroso. Em Gênesis 27, 19, ele enganou o pai, se passando por Esaú. Eu sei que todas conhecem a história. Ele enganou o pai, e este engano custou para ele nunca mais ver a sua mãe. A sua mãe foi quem deu a ideia, foi conivente, e ele nunca mais pôde ver a sua mãe. Ele também enganou o seu sogro e foi enganado por seu sogro também. A vida de Jacó também teve uma transformação. Quando ele estava voltando por direção de Deus, voltando para encontrar com o seu irmão Esaú, e ele teve uma luta ali no riacho de Jaboque, e ele pediu que Deus, aquele anjo que ele não sabia quem que era, mas era o próprio anjo do Senhor, ele lutou com esse anjo e ele não queria soltar. E o anjo então falou para ele estas palavras. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Alguém que era Jacó, o mentiroso, enganador, passou a ser Israel, príncipe do Senhor. Outra pessoa que teve a vida transformada foi João, o filho do trovão, discípulo de Jesus. Ele também era impetuoso, ele era destemido, ele era ganancioso. Em Mateus 20, capítulo 20, o verso 21 e 24, qual era o desejo de João? Ele queria se sentar à direita de Jesus no reino. A mãezinha dele foi lá e pediu: olha, eu quero que os meus filhos sentem um à direita, outro à esquerda. Então, ele era ganancioso. Em Lucas 9:54, quando os samaritanos não quiseram receber Jesus, qual foi a pergunta que ele fez para Jesus? Se Jesus queria que ele fizesse descer fogo do céu para consumir os samaritanos. Que temperamento e que gênio que tinha João, o filho do trovão.
mas ele também teve seu encontro com Jesus e ele se tornou João, o discípulo amado. Ele se tornou aquele discípulo que na Santa Ceia reclinou a sua cabeça no ombro de Jesus e João escreveu não só o Evangelho de João, mas ele escreveu as 3 cartas e nelas ele fala do amor de Deus, ele é doce, ele é querido ali ao escrever as suas 3 cartas. E o Apocalipse, onde ele pôde ver Jesus aparecer para ele, está lá no 1º capítulo, e ele recebeu todas as orientações para que ele pudesse transmitir a todas as pessoas, e chegou até os nossos dias, a certeza do cuidado de Deus por todos nós que somos seus filhos, não é? Aí vamos ver mais um personagem. Simão, também discípulo de Jesus. Simão era igualmente autoconfiante, crítico e impetuoso. Em Mateus 14, 28, ele era tão autoconfiante que quando Jesus estava caminhando sobre o mar, o que ele disse? Se é o Senhor mesmo, eu quero ir andar. E saiu e foi. Mas quando ele viu a força da água, do vento, ele afundou. Então acabou ali a sua autoconfiança. Ele era muito crítico, porque quando o jovem rico, deixa eu virar aqui para mim, quando o jovem rico não aceitou o que Jesus ofereceu, Simão falou, nós deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos receber? Ele era impetuoso e era muito crítico. E também em Lucas 22, 33, ele, nessa autoconfiança e ímpeto dele, ele disse, estou pronto para ir até a prisão e morte. Mas a gente sabe que ele negou Jesus, certo? E lá enquanto estava sendo feito o julgamento de Jesus, lá com o Sinédrio, e Pedro já havia negado, deixa eu virar de novo, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes, Jesus já havia avisado que ele iria fazer isso. Na hora que o galo cantou pela 3ª vez, Pedro caiu a ficha de que toda aquela autoconfiança e que ele podia fazer tudo, ao ouvir pela 3ª vez o galo cantar, ele caiu em si. E aí, aqui está o verso. Está lá em Lucas 22, 61 e 62, que fala, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Ali foi o ponto da virada de Pedro. E nós não temos escrito isso na Bíblia, mas os escritores, depois do 1º século, Joséfo é um deles, que fala que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado na mesma posição de Jesus. João foi lançado num caldeirão de óleo fervendo, mas como ele não morreu, então ele foi lá para a ilha de Pátimos, onde ele teve a visão de Jesus. Que transformação na vida destes homens. Mais um, Zaqueu. Zaqueu era ladrão, era ganancioso e era egoísta. Em Lucas 19, de 1 a 10, a gente vê o relato de que Jesus estava passando ali e a multidão estava em volta dele, e quando... deixa eu virar de volta só porque eu gosto de ver alguns detalhes. Zaqueu era cobrador de impostos, ou ele era judeu, e cobrador de imposto estava trabalhando para os romanos, estava tirando dinheiro dos judeus para dar para os romanos. Só que, além de cobrar o imposto que Roma exigia, ele cobrava mais porque ele embolsava esse dinheiro. E pense em todas as pessoas que estavam andando ao redor de Jesus, se Zaqueu queria chegar perto para ver Jesus. Mas se você é alto, ou alta, né? E tem alguém baixinho que te prejudica, alguém, que era o caso ali de Zaqueu. Eu imagino que
todos que estavam ali não deixavam Zaqueu olhar, chegar perto de Jesus. Mas o desejo dele era tão grande, o que ele fez? Ele subiu numa árvore para ele poder ver Jesus. Ele esqueceu a sua posição social e ele subiu na árvore. Mas ele achava que ninguém iria estar vendo ele lá em cima, porque todos estavam olhando para Jesus. Só que a hora que passaram em frente da árvore onde ele estava, Jesus parou, olhou para cima, e quando tem uma multidão e alguém olha para cima, e Jesus era o centro da conversa, todo mundo olhou. E Zaqueu ouviu Jesus dizer: desce, porque hoje me convém ficar na tua casa. E ali nós não sabemos a conversa que Jesus teve com Zaqueu e com todas as pessoas da sua casa. O que nós sabemos é que, após estas horas de conversa com Jesus, o que aconteceu? Vamos virar de novo. Quando Zaqueu, ele disse para Jesus, deixa eu voltar aqui só para falar esse detalhe. Quando Zaqueu disse para Jesus: eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Por que ele não falou que ia dar tudo? Porque Zaqueu, como um bom judeu, sabia que na lei que Moisés havia dado, se você pegasse um boi, você tinha que devolver 4. Então, por que ele não deu tudo? Ele sabia das pessoas que ele tinha roubado. Então, ele foi devolver 4 vezes mais o que ele pegou. Então, por isso é que ele falou: vou dar tudo, né? Deu metade e a outra metade ele ia devolver. Por isso, quando ele falou isso, Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Bartimeu, o cego de Jericó, como é que era a condição dele? Ele era desprezado pela sociedade, porque havia o conceito de que se a pessoa era cega ou tinha qualquer deformidade, era pecado que ele cometeu. Ele era pobre, ele vivia de esmolas, e ele não tinha a menor esperança. Só que, deixa eu virar de novo, quando ele estava ouvindo que as pessoas estavam falando que Jesus estava passando ali em Jericó, depois de ter falado com Zaqueu, ele começou a gritar. A gente conhece a história. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas queriam que ele ficasse calado, mas ele não ficou calado. Ele continuava a clamar e a rogar. E Jesus mandou que levassem ele até Jesus. E é interessante que a capa que qualquer pessoa tinha, mas principalmente quem era um mendigo, quem não tinha condições de trabalhar, porque ninguém daria emprego para um cego. E também achavam que ele era uma pessoa pecadora, então também não vou estar em contato. A capa era o bem mais precioso. Seria hoje como você ter um carro e aí você dá embora o carro. Fica como, né? A capa servia para se cobrir à noite, porque é frio, servia também para se proteger das tempestades de areia, servia para carregar coisas, aquilo de colheita, o que alguém lhe desse. Então, a capa era o único bem, o bem mais precioso que Zaqueu tinha. Mas, quando ele foi falar com Jesus, Jesus o curou, Jesus restaurou a visão dele. E aí, o que aconteceu? Bartimeu, que era o cego de Jericó, ouviu Jesus dizer: vê, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. E quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma, rendia louvores ao Senhor. Cada um dos personagens que a gente já pensou agora tiveram não só a própria vida afetada, mas eles afetaram a vida de outras pessoas. Porque quando nós temos uma mudança na nossa vida,
não é só para nós. Não é só para o nosso esposo, para os nossos filhos, para a mãe, pai, tio, tia, primo, avós. Essa mudança afeta a todas as pessoas que nos conhecem, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja com vizinhos. Quando nós temos, e esse encontro, e essa mudança tem que ser diária com Jesus, quando nós temos este encontro, esta mudança, as outras pessoas vão fazer exatamente o que a multidão fez. Eles rendiam louvores ao Senhor. E é isso que Deus espera que aconteça na nossa vida também. Vamos para mais um personagem. Bem conhecida, Maria Madalena. Como é que era a condição dela? Ela era desprezada pela sociedade porque ela era uma prostituta. Ela não tinha esperança de um futuro e ela era infeliz. Ela era usada pelos homens. Em Lucas 8, verso 2, nós lemos que foi expulso dela 7 demônios. Maria Madalena, ela foi levada a se tornar uma adúltera pelo próprio tio. Pelo próprio tio. Ela não podia falar para ninguém, ela não podia ficar ali junto com a irmã e com o irmão, por isso que ela ia para Magdala, porque lá ela era uma prostituta. E isso cortava o coração dela. Ela não via perspectiva de futuro. Eu não sei quantas mulheres já passaram por abuso, já passaram por atitudes da própria família que levou essas mulheres a serem, não vou dizer prostitutas, mas a ficarem com o seu coração partido, quebrado, magoado e sem perspectiva de uma transformação de vida, sem esperança. Mas Maria Madalena, ela teve seu encontro com Jesus, ela se sentou aos pés de Jesus, ela ungiu os pés de Jesus, ela não foi convidada para aquele banquete. Simão, o tio dela que havia ficado leproso, ele foi quem levou Maria a ser adúltera. E quando ele fez o banquete, convidou Lázaro, que Jesus havia ressuscitado, né? Marta foi convidada, mas Maria não. E Maria, a gente sabe a história, ela entrou quietinha para quebrar o vaso de alabastro, porque ela havia, sim, ouvido e entendido que Jesus falou que logo iria morrer. Por isso, Maria pegou todo o seu salário de um ano, 300 denários, cada denário era o salário de um dia. Ela pegou esse valor todo, comprou o perfume mais caro, e ela queria ungir os pés de Jesus, porque as pessoas que morriam eram ungidas para serem sepultadas, embrulhadas, né, para ser sepultada. Mas Maria sabia que Jesus não iria ver o que ela estava fazendo, por isso ela quis fazer isso em vida. Por isso que ela entrou quietinha na casa, só que ela esqueceu que quando um perfume se espalha no ar, é impossível você esconder o seu ato. Então, vocês sabem que não havia mesa e cadeira como nós temos hoje. As mesas eram baixinhas, as pessoas se sentavam no chão em almofadas, com os pés para o lado de fora, né? Estou de frente para a mesa onde ia ser servido e os pés ficavam para trás. Então, quando Maria quebrou o vaso de alabastro, aquele perfume se espalhou por toda a casa. E ela, com lágrimas e com os seus cabelos, secou os pés de Jesus. E Jesus falou, ela me preparou, ela ungiu meu corpo, e o que ela fez será lembrado para sempre. Nós conhecemos a história de Maria e a transformação que ela teve. Vamos voltar aqui. Então, aqui. Ela também havia sido levada para ser apedrejada, lembra? Deixa eu voltar de novo. Ela foi, armaram uma cilada para Jesus, mas tinham que usar alguém, então pegaram Maria. Dentro da lei judaica, se fossem pegos um casal no próprio ato conjugal, eram ambos apedrejados. Ambos apedrejados, mas ela foi levada
aos pés de Jesus ali na entrada do templo, né, no pátio do templo. Talvez ela não estivesse vestida ou só embrulhada num lençol, e só levaram Maria. Onde estava a outra pessoa? Como foi uma armação, né? Então, deixaram o homem ir embora e falaram para Jesus: as pessoas pegas em adultério, essa mulher é pecadora, precisa ser apedrejada, precisa ser morta. E a gente sabe a história. Jesus se inclinou na terra, escreveu os pecados de cada um daqueles acusadores. E um a um, do mais velho ao mais novo, foram vendo e foram indo embora. E Maria continuava no chão, sem coragem de levantar o rosto, esperando a primeira pedrada. E quando ficou silêncio, e aí Jesus faz essa pergunta para ela. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Está em João 8, 10 e 11. Esse daqui é um outro personagem muito interessante. O jovem rico. Este jovem, deixa eu virar de novo para mim aqui. Este jovem tinha uma posição social muito favorecida, ele era uma pessoa importante e ele era muito rico. E ele foi procurar Jesus, a conversa a gente já conhece, ele falou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E ele disse que ele guardava todos os mandamentos. Ele guardava parte dos mandamentos, porque o resumo que Jesus deu era amar a Deus sobre todas as coisas, só que aquele jovem amava mais o dinheiro do que a Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo, e ele não amava o próximo. Jesus sabia que o coração daquele jovem era sincero, mas faltava algo nesse jovem. Colocar Deus em primeiro lugar e amar o próximo. E por isso, quando Jesus falou para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E qual que foi a resposta dele? Ele nem respondeu nada, ele abaixou a cabeça e, contrariado, ele foi embora. Foi dali que Pedro falou: olha, nós deixamos tudo, o que nós vamos receber? Não é? E esse jovem rico é talvez o único verso em que explicitamente Marcos declara que Jesus o amou. Jesus o amou. Então vamos ler aqui, voltar aqui a tela. Olha. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitos bens. Jesus o amou, mas ele não valorizou esse amor. E para cada um dos personagens que nós estamos meditando, eu não sei se você está se colocando no lugar de cada um e imaginando como são os seus sentimentos e como é a tua atitude diante de cada um desses personagens. Então aqui, olha, um resumo do que nós vimos, né? Moisés, de pastor de ovelhas a líder do povo de Israel. E alguém que teve o privilégio de já ir para a vida eterna, né? Paulo, de perseguidor cruel a perseguido sofredor. Israel, de enganador fugitivo, que era Jacó, para príncipe do Senhor. João, de genioso para manso e amoroso. Pedro, de impulsivo para abnegado e humilde. Zaqueu, de desonesto para íntegro e generoso. Bartimeu, o cego de Jericó, de excluído da sociedade para seguidor de Jesus. Maria Madalena, de mulher excluída
para uma discípula de Jesus. Todas nós temos todos os dias e o dia inteiro escolhas a fazer, rumos a tomar. E eu gosto desse verso de Isaías 30, verso 21, na Nova Tradução, a versão internacional, que diz: quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Nós temos liberdade, livre-arbítrio, se vamos escolher o que fazer, mas o convite de Jesus é para nós seguirmos. Eu gosto dessa ilustração aqui também. Você precisa sair da sua zona de conforto. Essa mulher está onde? Numa cadeira de pregos. Cadeira de pregos, uma cama de pregos é um lugar confortável? Não, não é. Mas muitas vezes nós estamos tão acostumados naquele ritmo de vida que nós estamos, com os nossos valores, nossos pensamentos, nossos desejos, que a gente acaba querendo fazer, não sair desta situação. Agora, que eu gosto dessa frase também. Somos resistentes a mudanças, não gostamos de sair da nossa zona de conforto. E eu não sei se dá para ler aqui o que a borboleta fala para a lagarta. Se você não se transformar, nunca vai voar. Alguém tem vontade de ficar tocando uma lagarta? A lagarta, o dia dela é passar comendo, destruindo folhas, certo? Tá certo, ela foi criada para isso, mas ela é agradável de ser tocada? Não. Tem algumas lagartas que até queimam a sua pele, se você tocar, certo? Então, lagarta não é um bichinho bonito. Como é que era a cara dela antes e como é que ela se torna depois? As lagartas, quando elas chega no tempo delas, né, de se fecharem para uma mudança, e todas nós precisamos também fazer esse tempo de reclusão, reavaliar a nossa vida, nossos valores, nossos sonhos, projetos, entregar tudo nas mãos de Deus, renunciar ao nosso próprio eu, pedir do Senhor a direção. E quando nós estamos ali reclusas nesta comunhão com Deus, a transformação vem. E aí nós nos tornamos borboletas lindas. Não sei qual dessas borboletas, e tem tantas outras que você acha bonito, mas em geral as pessoas não têm aversão a borboletas, ao contrário, gostam de fique, né, na sua mão. As borboletas, elas polinizam, elas enfeitam, elas embelezam, elas têm uma vida não para si, para outros, não é? E Deus quer que a gente tenha essa transformação na nossa vida. Agora, eu gosto desse texto aqui também. Jesus voluntariamente deixou seu trono de glória para viver em nosso planeta, vindo como um indefeso, pobre, sofredor, altruísta, abnegado. Veio para dar a sua vida em nosso resgate. Ninguém no universo fez uma mudança tão radical. E essa mudança foi feita por amor. Você vai aceitar ou vai rejeitar esse amor? A escolha é individual. Agora, a consequência da nossa escolha vai ser uma bênção não só para nós, mas vai ser uma bênção no nosso lar, na nossa família, nos nossos parentes, vizinhos, igrejas, no trabalho, na escola. Essa mudança vai ser vista e as pessoas vão poder glorificar a Deus porque você se colocou nas mãos dele. E o meu desejo, a minha oração é que cada uma de vocês possam se colocar dia a dia, fazer essa entrega dia a dia para serem transformadas e serem ainda melhores mulheres extraordinárias. É o meu pedido a Deus e a minha oração. Amém.
Amém, glória a Deus. Todo dia nós estamos nos transformando, né? E é uma decisão. Sim. Amém, glória a Deus. Obrigada, Isabel. Deus abençoe mais uma vez aí, que você continue sendo usada. Obrigada.